Programa AgroConecta, a sua conexão com as ações do Sindicato Rural de Arroio Grande. Olá, amigos que se ligam em mais uma edição do AgroConecta, esse podcast que tem o objetivo de aproximar os produtores rurais das ações do Sindicato Rural de Arroio Grande. É um prazer estar na sua companhia em mais uma edição e hoje, com muita satisfação, a gente recebe o advogado Anderson Belloli. E hoje a gente vai falar a respeito de uma pauta muito importante que está recorrente aí nos últimos dias, né, nas últimas semanas. O Sindicato Rural, junto à Federarroz, Associação dos Arrozeiros, aqui de Arroio Grande, lançou uma nota, né, fazendo uma convocação aí aos produtores para que compareçam ao Sindicato Rural para realizar aí, digamos assim, juntar informações, né, para entrar aí possivelmente com uma ação diante da situação, né, da CE Equatorial e o abastecimento de energia elétrica aqui na nossa região. O Anderson, né, é o advogado também que está responsável aí junto ao Sindicato Rural e também os demais órgãos envolvidos, né, nessa ação, também envolvendo a CODIC, aqui não posso esquecer da CODIC, né, e a gente vai estar conversando com o Anderson falando um pouco a respeito dessa ação que estará envolvendo os produtores rurais aqui de Arroio Grande. Anderson, antes da gente falar particularmente dessa ação que vocês vão mover aqui junto aos produtores de Arroio Grande, coletando essas informações para levar ao Ministério Público, eu gostaria que tu pudesse retratar um pouco para a gente a respeito da realidade da região sul do estado aqui, envolvendo os problemas com a CE Equatorial, né? A gente sabe que essa ação ela é baseada na experiência de outros municípios que também fizeram, né? Mas conta um pouco para a gente a respeito dessa realidade e tu como profissional também aí da área do direito, como é que tem sido movida essas ações junto à CE Equatorial. Seja bem-vindo aqui ao AgroConecta. Muito boa tarde, Rafael, prazer enorme estar participando aqui do teu programa. Essa questão, ela é bastante importante, não poderia iniciar sem destacar aqui meus parabéns, tá? Meu reconhecimento às entidades de Arroio Grande, em especial aí na figura, né, do Ladislau, da CODIC, do André Matos, da Associação dos Arrozeiros e do próprio Marcelo, do Sindicato Rural, que tiveram, né, a coragem de avançar nesse assunto, a partir de uma iniciativa que foi adotada por um dos produtores da região, do município, que me procurou ali, acho que meio de janeiro deste ano, acho que é importante contextualizar isso, né, questionando o que tinha sido feito em relação a isso, porque nós divulgamos uma nota há alguns meses, né, informando de uma investida, né, de um caso de sucesso em relação a esse assunto, patrocinado pela Associação dos Agricultores de Dom Pedrito. Uhum. Associação essa que, inclusive, agora eu vou explicar um pouco melhor, eu sou presidente, né? Inclusive, além de advogado, além de diretor da Federarroz, nós também temos produção rural, e então nós movemos, né, como Dom Pedrito, uma medida que foi muito importante e que mitigou bastante essa questão. Todos os anos, né, todo o problema que hoje vem sendo causado pelo serviço muito ruim disponibilizado pela CE Equatorial. Então isso começou lá atrás, então parabéns aí a essas lideranças locais, que são muito importantes, que chegaram à conclusão de que não havia mais a possibilidade de apenas somente conversar com a Equatorial, buscar solução amigável. Por quê? Porque já faz mais de 3 anos e o serviço, reitero, o serviço disponibilizado pela CE Equatorial, ele é muito aquém do mínimo passível de exigência junto às cidades como um todo, municípios em geral, de toda a área de cobertura. Então, nós conversamos muito ali com o Ladislau, com o Marcelo, com
com o André Matos, das entidades, mais suas equipes, mais suas diretorias. E a nossa proposta, só para que o pessoal entenda, né, de plano aqui do que a gente está fazendo, e aqui sim eu trabalho como advogado, né, nossa proposta era muito simples. Não era ajuizar uma ação judicial, como já fizemos várias vezes pela Federarroz, pela Associação dos Agricultores, mas sim buscar uma estratégia diferente daquela que vinha sendo posta em prática até então, Rafael. Que foi o quê? Em Dom Pedrito, nós buscamos a Promotoria de Justiça, o Ministério Público da comarca, através do promotor que vive, né, que sente, inclusive, não raro na pele esse problema. Levamos aquilo que vinha acontecendo, falta de energia elétrica durante semanas não é uma figura de linguagem aqui, semanas. Existem casos na região da campanha que ficaram 38 dias sem luz. Isso é totalmente inadmissível. Problemas no restabelecimento da energia, problemas na infraestrutura, problemas de tensionamento. Então, levamos tudo isso que o pessoal já conhece, melhor do que ninguém, que afeta o produtor, que afeta a produção, que afeta os funcionários, pessoas doentes, pequeno, médio e grande produtores, prejudicando toda a economia local. Então, levamos esse problema conhecido já das promotorias, que todas as promotorias do Rio Grande do Sul, praticamente, têm a sua ação já tramitando, sua ação civil pública. Então, levamos isso, Rafael, para o promotor de Dom Pedrito e nos propusemos a levar também para a promotoria de Arroio Grande. Levar o quê? Estas informações. Tá? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Para quê? Para que o Ministério Público, dotado, minado desse tipo de posse destas informações, e até nós divulgamos, né, algumas notas já referindo, né, tudo aquilo que o produtor precisa levar no dia 25, já ressalto aqui no dia 25 de abril, na sede do Sindicato Rural, das 9 às 17 horas, estaremos ali recolhendo uma série de informações para que nós possamos, a partir disso, e agora estabelecido esse plano de fundo, levar ao Ministério Público, que vai analisar e provavelmente, pela robustez daquilo que nós imaginamos, arrecadar também em Arroio Grande. Nós temos a mais absoluta convicção que a doutora Cristiane, conhecida de longa data, adotará medidas muito fortes com relação a esse serviço, repito, muito ruim que vem sendo disponibilizado pela CE Equatorial. Anderson, como é que foi a realidade do município de Dom Pedrito, né, nessa incursão que vocês fizeram em relação à CE Equatorial, né, nessa mesma medida que será adotada aqui em Arroio Grande? Após essa junção de dados, após essa mobilização das entidades sindicais do município, como é que tem se portado aí essa questão do serviço ofertado pela CE Equatorial? Houve aí uma grande mudança ou ainda está em trâmites isso? Esse formato de conversa é muito interessante, né, porque foge um pouco daquela engenharia natural de uma entrevista. Isso me permite, né, avançar um pouco mais em alguns pontos que são fundamentais para a tranquilidade necessária. E eu não poderia deixar de parabenizar aqui a promotoria de Dom Pedrito, né, que nos recebeu e prontamente, entendendo a gravidade da situação, a partir de relatos, não só deste profissional, repito, lá como produtor, mas do presidente do Sindicato Rural, mais um produtor que estava junto conosco naquela oportunidade, entendeu a gravidade, se disponibilizou a receber esses relatos para, de plano, ajuizar uma ação civil pública. E o que aconteceu na prática lá? Resumindo muito, o promotor ingressou a partir dessas colaborações dos produtores, a gente vai chegar nisso nesse podcast, porque, Rafael, é fundamental que se diga uma coisa. Se o produtor, a partir desse movimento, corajosamente, capitaneado pelas entidades, na pessoa dos seus presidentes, suas diretorias, se o produtor, a partir disso, não buscar o sindicato no dia 25, com estas informações, nós não teremos sucesso. Dom Pedrito funcionou porque deu uma sinergia de movimentos, em que o próprio Ministério Público foi fundamental, e parabenizo aqui, repito, o Ministério Público de Dom Pedrito, mas porque os produtores receberam, acataram, né, essa solicitação, esse chamado, atenderam esse chamado, como a gente gosta de dizer, levando informações do tipo, e precisa ser levado, atentem às notas, por exemplo, nome do produtor, o número da unidade de consumidor, o tempo de fornecimento de energia, chamados, os prejuízos que tiveram, ou seja, precisam nos municiar com documentos para que o Ministério Público possa ingressar com essa ação, que reverteu no quê? Numa liminar.
Uma ação judicial geralmente tem dois grandes pedidos, grosso modo falando aqui. Agora eu falo como advogado, não como diretor de entidade, nem como produtor. Agora falando muito como advogado. Tem duas partes. Uma liminar, que é um pedido imediato, satisfatório, né, urgente ou emergencial, que é mais grave ainda. E o pedido mais amplo, mais denso, que precisa de material probatório, precisa de uma instrução processual, precisa de um caminhar natural de um procedimento judicial que por si só é demorado. Só que algumas medidas, algumas decisões, elas não podem demorar, precisam de celeridade. Sim. Dom Pedrito, dois pedidos. Reformas de estrutura, investimentos, assim por diante, lá ao final do processo. Daqui a 5, 6, 8, 10 anos. Não sabemos nem se a Equatorial, do jeito que está, vai seguir nesse período todo dentro da concessão. Mas tinha um pedido urgente que é o seguinte, Rafael. Basta, chega. Sim. Em outras palavras, o que a liminar pedia era isso. Juiz, me dá uma ordem, Poder Judiciário, Estado brasileiro, representado pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, de Dom Pedrito, me dá uma ordem dizendo que toda vez que 48 horas sem luz, em qualquer lugar, por qualquer razão, da área rural, R$1.000 de multa por dia, por unidade consumidora. Esse foi o grande pedido, né, liminar, aquele grito de basta, de urgência do Ministério Público, Rafael. E o que aconteceu? O juiz, para nossa felicidade, também dotado de uma sensibilidade grande por fazer parte, por conviver no município, e muitas comarcas, às vezes, os juízes não ficam nos municípios, já vai uma crítica aqui ao Poder Judiciário e ao Ministério Público quando não fazem, quando não criam condições para que o promotor fique no município, ele precisa viver no município para entender. O que não é o nosso caso aqui, né? O que não é o caso de vocês, aí está o Gabriel aí, que é um juiz muito bom, a doutora Cristiane, Ministério Público, há anos, há mais de 20 anos eu conversava com ela, aí quando a Marcela me até brincou, a doutora Cristiane está há 20 anos aqui, eu digo, Marcela está louco. Mas não, era verdade, ela está há 20 anos aí nessa última audiência que fizemos, ela confirmou isso. Então, elas conhecem a região. E lá em Dom Pedrito, o juiz deu a liminar, concordou com a urgência da questão. E a partir disso, e para minha felicidade, mais uma vez eu conversando com alguns produtores, eu estava para fora ontem, que me foi dito? Acabou o problema da falta de luz em Dom Pedrito. Ou seja, a partir desse movimento, né, isso é fato, não é eu que estou dizendo, eu sou uma mera testemunha, eu sou um porta-voz, inclusive como diretor da entidade, inclusive da própria FEDERARROS, né? Nós somos, na verdade, instrumentos aqui dos produtores, ferramentas, né? Nós somos um longa-manos, um braço, uma extensão da vontade dos produtores rurais. Para nossa felicidade, esse problema lá teve a partir da decisão, ele minimizou muito as situações aí muito ruins que os produtores vinham enfrentando, e repito, pequeno, médio, grande, não só em relação à produção, mas também questões fundamentais, que é a falta de acesso à energia elétrica, a falta de acesso à comunicação, porque não tem internet, leite estragando, carne estragando, rancho do mês, pessoas que moram longe, que vão uma vez ou duas para a cidade, se tanto. Nós sabemos a realidade do nosso interior, é muito parecido em todas as cidades, todos os municípios. As pessoas, às vezes, não vão para a cidade, quando vão uma vez por mês, duas, até dentro da crise que estamos vivendo. Então, é isso que nós propusemos para as entidades, aí esse grande mapa aqui, essa grande imagem, nesse quebra-cabeça começa a se fechar. E, para minha felicidade, repito aqui, o Ladislau, parabenizo, o Marcelo e o André Matos, junto com suas diretorias, optaram por aceitar essa proposta, e repito, que não terá efeito se os produtores não comprarem essa briga e, a partir disso, estejam conosco no dia 25, né, de abril, na sede do Sindicato Rural, das 9 às 17 horas, ali, levando essas informações para que nós possamos dar o próximo passo. Anderson, eu até conversava com o Ladislau e também com o Marcelo, para o material de reportagem aqui que a gente fez para o jornal, e eles até me encaminharam algumas falas assim dessa dura realidade que os produtores enfrentam, até falando muito da questão pessoal deles, né, da dificuldade quanto à questão do serviço prestado pela CE Equatorial. Não é só, né, no interior, mas também, né, o público da zona urbana da cidade acaba sofrendo bastante, não só com a falta de energia elétrica, mas também com a questão da precariedade do serviço de manutenção, né? A situação realmente é bastante complicada. Agora mesmo eles estão fazendo uma frente de serviço aqui no município de Arroio Grande, né, trocando postes, enfim,
né? Mas o interior, até o Ladislau comentou isso, que diversas reuniões foram feitas, né? E as prioridades que foram elencadas pelos produtores, elas acabaram não sendo atendidas. Nessa tua experiência aí, nessa vivência até junto ao município de Dom Pedrito, e recorro aqui porque essa situação do município de Dom Pedrito é uma situação que deu certo, né? E por isso que a gente fala aqui. O que tu tem de retorno da própria CE Equatorial? O que eles dizem nessas reuniões que são realizadas? Qual é a desculpa que eles dão para essa precariedade no serviço, Anderson? Eu já fiz algumas reuniões com a CE Equatorial, até porque quando eu assumi a concessão, tendo visto o que aconteceu, né, com uma outra empresa que recebeu esse munus público há uns anos atrás, nós imaginávamos que, Rafael, que esse serviço fosse ser difícil, né, demora um tempo, tem uma maturação de 2, 3 anos para que ele possa melhorar. Isso é natural e compreensível. Ponto 1. Ponto 2. Quando se há um temporal, um evento climático muito forte, é natural que ocorram problemas que a gente fica, de fato, 3, 4, 5, 6 dias sem luz. É aceitável isso. O que não é um problema crônico que se arrasta por 4 anos. Onde as pessoas estão sendo extremamente mal treinadas, mal preparadas para exercer aquilo que elas se dispuseram a fazer. De uma empresa que não está mal sob o aspecto socio, sob o aspecto econômico-financeiro, tá? Não está mal. Os balanços dela, da CE Equatorial, deixam muito claro que, ao que parece, vem tendo um lucro bastante satisfatório, ao que parece, com a concessão recebida no Rio Grande do Sul. E mesmo que não estivesse, como é um grupo grande, certamente isso tem um organograma financeiro preparado para, eventualmente, alguns problemas em alguns estados. Isso não é algo que diz respeito a mim como consumidor. Isso é um ônus do seu negócio, sim, que não pode ser repassado para mim. Então, isso é importante se destacar. E hoje, né, falei com um produtor que tem negócio ali em Pinheiro Machado e também em Rio Grande, e ele me disse o seguinte, Rafael, isso é importante destacar. E aqui eu vou levar um pouco o tom. Ele me disse, isso se deve, né, ao fato da Equatorial ter recebido sucateada a empresa, porque demoraram, eventualmente, para fazer a privatização. Isso mostra, mais uma vez, primeiro, que não se pode demorar para resolver, para o Estado conceder serviços que não cabem mais ao Estado na demanda que se tem hoje, na complexidade que se tem. Só está ruim porque demoraram absurdamente muito tempo para se fazer a concessão. Em serviços que o Estado não consegue. O Estado hoje não consegue dar conta daquilo que é o mais básico, do basilar. Nossos agentes políticos, em regra, são extremamente mal preparados. Nunca fizeram a gestão, como eu digo, de uns secos e molhados. Aí tu imagina fazer a gestão de um país continental como esse, num momento complicado, num mundo extremamente interligado, em que as decisões de um país interferem no mercado mundial, e está aí o exemplo dos Estados Unidos, está aí a questão com a China, está uma eleição na França, eu sempre bato muito nessas teclas, uma crise com a extrema-direita, com eventos populares, mobilizações sociais vindo, isso influencia em todo mundo. Imaginem vocês a complexidade que é gerir um país como esse, e hoje nós temos, né, nos órgãos de controle, nas meios de decisão, pessoas com uma capacidade bastante duvidosa sobre a sua competência de gestão. Então, isso nos preocupa enormemente. O que eu posso dizer com toda tranquilidade aqui é que, sim, a CE Equatorial tem a obrigação de buscar meios para fazer com que o seu serviço, a sua missão, o seu escopo, a sua concessão seja minimamente aceitável. E o que nós temos hoje, né, já me estendi um pouco demais aqui na resposta que eu queria te dar, mas é um serviço absolutamente insuficiente. Inclusive seria, ou deveria ser caso, do próprio Poder Executivo Estadual rever essa decisão, entender o que vem acontecendo e pedir, encaminhar junto, talvez, à ANEEL, a revogação dessa concessão, que é muito ruim, diga de passagem. A questão, ela vai nos pontos mínimos da situação, né, o André? Porque, né, Anderson? Porque a gente vê, por exemplo, aqui no município de Arroio Grande, a dificuldade que se tem até de contato com a própria CE,
né? Falta luz, os produtores tentam contato, tentam ligação telefônica, né? Essa é muito a realidade dos produtores, né, dos usuários, daqueles, né, que precisam, né, que têm necessidade do serviço de abastecimento de energia elétrica, e aí aqui o nosso foco é os produtores rurais, que a CE não consegue cumprir o mínimo que é o atendimento, né? Então, realmente a situação é bastante complicada, mas fica o convite, então, né, o Anderson, nem é convite, né, uma convocação para que os produtores possam comparecer no Sindicato Rural, munidos aí de todas as informações, né, que são necessárias. Eu vou até tomar liberdade aqui, o Anderson, de pegar a nota para a gente repassar aqui como informação para os produtores, né? Eu tenho ela em mãos aqui, né? Deixa eu até pegar ela aqui, né? Houve até uma troca na data, né, Anderson? Ficou para o dia 25, das 9 às 17 horas, né? Então, é preciso aí dados como o nome do produtor, número da unidade consumidora, localidade, tempo sem fornecimento de energia elétrica, e aqui a gente deve ter aí, né, relatos históricos aí de tempo sem fornecimento de energia elétrica. Se o produtor sofreu algum prejuízo, se terá prejuízo se a situação persistir, e se tentou contato com a Equatorial. Se sim, se teve algum retorno e se possui aí o protocolo de atendimento. Tá? Então são algumas informações que são solicitadas aí nessa nota lançada pelo Sindicato Rural aqui de Arroio Grande, dia 25. O Anderson vai estar por aqui então para atender os produtores. É isso, Anderson? Exatamente. Até é importante destacar, né? Ocorreu essa mudança na data. Nós tínhamos programado 2 dias e por uma questão de agenda minha particularmente, repetei, uma questão aí de força maior, entre aspas, a transferência da data, para estar, né, para dar conta também dessa demanda que é importante. Então, mas no dia 25, importante ressaltar, estaremos recebendo os produtores e é importante demais, repito, não terá sentido esse movimento todo se os produtores não participarem ativamente, atendendo, repito, não só essa convocação, mas esse chamado aqui, é hora, né, de honrar aquilo que diz o nosso hino, tão cantado aos 4 ventos, né? Sobretudo na Arena e no Beira-Rio na Arena, que nós sejamos modelo a toda a terra. Então, sim, que sejamos modelo e que busquem agora dar respaldo para essa medida, que ela é fundamental e acredito que vai beneficiar a todos. E algo que eu sempre gosto de destacar, e falei sempre isso em toda e qualquer reunião envolvendo esse assunto, o produtor rural não quer problema, ele não quer briga, não quer processo, ele já tem situações demais adversas para resolver. Para que essas entidades, esses produtores, essas lideranças chegassem a este patamar, para essa gravidade de decisão, para essa decisão extrema sobre esse assunto, é porque a condição hoje de serviço disponibilizado pela SE Equatorial é absolutamente inadmissível. Então é algo que é importante destacar. Não é uma briga à toa, né? Já existem problemas demais para se resolver dentro de uma lavoura, antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira, nesse mundo globalizado que vivemos. Então, é realmente algo que é muito necessário e, infelizmente, insisto aqui, né, agradeço a promotoria do Dom Pedrito lá, que abriu um case de sucesso em relação a isso, abriu um precedente, e agradeço aí a promotoria de Arroio Grande, que também está capitaneando isso, e eu acredito que isso possa levar, inclusive, para outros municípios essa situação que é positiva, e deixo um convite, que já chegou até nós aqui, produtores de Jaguarão, querendo saber se poderiam participar das reuniões aqui no dia 25. Claro que vão participar. É claro que esta medida é para Arroio Grande, mas nada impede que ela seja replicada em outros municípios, não só da Zona Sul, mas, né, da toda a área de concessão da SE Equatorial. Antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, Anderson, finalizando contigo, só para destacar, assim, após o acolhimento das informações, não sei se tu pode dimensionar para a gente o prazo, né? Não sei se isso é possível de se dimensionar o prazo para que o Ministério Público possa tomar uma atitude, enfim, nesse sentido. Não podemos definir um prazo concreto em relação ao tempo necessário de uma medida por parte do Ministério Público, isso é de competência totalmente legítima da promotora de justiça competente por isso. O que eu posso dizer é que ela está, assim, muito sensível, mostrou ali muita preocupação que vem acontecendo, já, inclusive, ajuizou ações mais amplas para o município de Arroio Grande, pensando nos consumidores dessa cidade, desse município, e agora se dispôs a agudizar, estressar mais em relação à questão rural.
O que nós temos garantia é que, recebendo de posse essas informações na sexta-feira, dia 25, na segunda ou terça-feira seguinte, nós estaremos levando isso ao Ministério Público, buscando a Promotoria de Justiça, para que sim, dentro do possível, dentro do tempo necessário de maturação de uma ação, deve ser 10, 15 dias, enfim, a promotoria possa analisar esse documento, se convencendo, né, e por isso que é importante mostrar a quantidade de problemas, mas se convencendo da veracidade, que ela sabe que isso vem acontecendo, mas com subsídios para se ganhar essa liminar, acredito que vai ser movida essa ação judicial. Eu tenho muito cuidado aqui para deixar muito claro didaticamente como é que vai funcionar, mas sendo ajuizada essa ação judicial, nós também estaremos trabalhando junto com o Poder Judiciário dentro do possível, dentro de uma legalidade existente no nosso ordenamento jurídico, para potencializar o ganho dessa possível liminar, que eu tenho certeza que vai ajudar muito aí os produtores do município de Arroio Grande. Anderson, agradecer a tua participação aqui com a gente, a tua disponibilidade de bater esse papo nesse canal de proximidade junto aos produtores rurais aqui do município de Arroio Grande. Te desejar sucesso aí, um bom trabalho. Obrigado por nos atender. Eu que agradeço, sempre uma forma aí muito, muito direta, muito simples, né, muito efetiva, eficaz aí de chegar perto do produtor através desses meios de comunicação locais. Então, te agradeço pela oportunidade de estar conversando e até uma próxima. E, repito, aguardamos os produtores lá no dia 25. Esse foi Anderson Belloli, advogado, batendo um papo com a gente aqui em mais uma edição do AgroConecta, esse espaço de proximidade do Sindicato Rural de Arroio Grande com as pautas que envolvem o setor produtivo local, os nossos produtores rurais. Agradeço a sua audiência, a sua companhia e até o próximo episódio. Programa AgroConecta, a sua conexão com as ações do Sindicato Rural de Arroio Grande.